Então, pessoal, vocês já viram falar em grupos de carros de pessoas que fazem autonomias altas pra caramba, com muita quilometragem e consumindo pouquíssimo? É aí que tá. Tem gente que acha absurdo tal carro fazer 20 km por litro e fala, nossa, mas não é 1.0. É porque é o seguinte, a pessoa, ela sabe dirigir de maneira econômica. Tem gente que tem o dom de poder dirigir de maneira econômica. E o que acontece é que quem acha absurdo geralmente não tem, geralmente afunda o pé e não entende sobre consumo. E hoje a gente vai mostrar para vocês como que a gente pode extrair de um Golf TSI 1.4, o famoso turbo, como que Câmbio manual de 6 marchas. o câmbio manual de 6 marchas, como que um carro desse, pesando 1.200 quilos, pode fazer 20 km por litro. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente está a bordo de um Golf 2014 TSI 1.4 manual. Ó, manual. Difícil essa versão, muito difícil essa versão. E os motores TSI são conhecidos pela economia. O Up tá aí como lenda do consumo, porque tá equipado aí com o motor 1.4 turbo da Volkswagen, que consegue ter uma taxa de aproveitamento energético muito boa mesmo. O que impressiona mesmo. E a gente vê que essa realidade também é trazida ao Golf, porque são tecnologias do motor, né? A gente tem aqui o consumo instantâneo, que você pode acompanhar que é preciso dar muito pouco pé para que o carro desenvolva. Isso também com o auxílio do turbo e com o peso do motor. E mesmo com o carro sendo pesado, você precisa pesar muito pouco para poder chegar longe com combustível. Então você gira menos, que é outro fator também que nesse carro é visto. O câmbio também, devido ao turbo, a faixa do turbo ser baixa, o turbo começa a pegar ali por volta ali de 1.500 RPM e vai até uns 4,5 ali, soprando, né? Tudo que dá. E o que dá uma ajuda, um fôlego e tanto pro carro. A título de curiosidade, o Up, como a gente já comentou, é um dos carros aí mais econômicos do país atualmente, e ele utiliza, salvo alguns detalhes, o mesmo motor desse carro com um cilindro a menos. Inclusive, se vocês forem olhar em ficha técnica a cilindrada do Up e desse carro aqui, vocês vão ver que a diferença é de 1/4 mesmo. O Up sendo 1.0 e esse daqui 1.4. Justamente por isso, é a mesma tecnologia, só que aqui a gente tem um motor com uma litragem um pouco maior, uma programação um pouco mais voltada para desempenho, para dar conta de um carro mais pesado e de categoria superior. E nesse caso aqui, a gente ainda tem o benefício de ter mais uma marcha. Aqui no Up são 5, aqui nós temos uma 6ª marcha, que permite que a rotação fique bem baixa na estrada, e isso, aliado ao torque em baixa excelente desses motores turbo downsizing, acaba se refletindo em médias de consumo muito boas, principalmente em perímetro rodoviário, e com um motorista que sabe extrair a eficiência do carro, não fica acelerando à toa, não acelera para frear, e tudo isso, e dentre outras coisas que a gente ainda vai falar em um vídeo à parte, que a gente pretende gravar sobre dicas de economia de combustível. Hoje a gente está aqui mais para mostrar que é possível sim fazer boas médias com carros com bom desempenho e pesados e completos. Depois desse a gente ainda pretende trazer mais carros, não vamos fazer só nesse, para mostrar que realmente é sim possível extrair boas médias de consumo de carros com potência razoável. Então a gente consegue ver que isso não é uma particularidade do carro, e sim
do motorista. Você pode ter o carro mais beberrão do mundo, se você tiver um motorista que vai saber tocar ele, vai saber dirigir ele sem exigir muito do motor, saber os limites, saber as trocas, saber as passadas de marcha, você vai ver que é possível ter uma economia, seja no carro que for. É óbvio que vai ter carro que vai te pedir mais pé, vai te pedir mais gás para poder fazer o movimento dele. A gente vai trazer também futuramente um V6 e vai ver que, ainda que para um V6 seja uma economia para a média de consumo do que um V6 costuma beber, mesmo assim você consegue extrair ali uma eficiência melhor se você souber dirigir. Lembrando que isso tudo só vem do motorista. Quem faz o carro, quem faz o consumo, quem faz a manutenção, quem faz a durabilidade do carro é também o carro, mas é principalmente o motorista. Pessoal, eu queria lembrar também que é óbvio que o consumo vai também da velocidade, né? A gente está falando aqui de uma viagem que você não está com pressa, uma viagem que você não tem que chegar rápido, uma viagem que você quer curtir, quando o rolê, tá ligado? Que você tem que fazer de final de semana, ou que você só quer dar uma andada. O carro ele não vai beber o tempo todo do mesmo jeito, você nem sempre precisa andar com pressa, se você não quiser. Se você não precisar andar com pressa, você não precisa andar com tudo. Então isso que também vai ajudar bastante na economia. Aqui a gente está mantendo uma velocidade média de 70 km por hora. E então percebe que a velocidade também contribui muito, mas também questão de trânsito. E outra, a gente também está aqui numa condição bem adversa, que é chuva. A chuva apresenta uma resistência para o motor, né, para as rodas, para o carro, que vai dificultar o embalo do carro. E o consumo para isso, ele é feito exatamente nisso. A gente está falando do embalo. A gente está falando que é quando o carro ele começa a andar e vai da lei da inércia. Se o corpo está inerte, né, ele tende a se manter inerte, seja em movimento ou não. Então o que é bom seria para aproveitar isso, o carro tá andando, então deixa ele andar, evite ficar freando, evite ficar acelerando. Se você sabe que lá na frente você vai frear, você não precisa andar se você não quiser, né? Se você não precisa andar a 150 numa reta e chegar numa curva que você sabe que não dá para fazer a mais de 80, não adianta. Então é bom também ter isso em mente. E claro, também conhecer o percurso ajuda muito. Ter conhecimento do percurso vai te ajudar muito nisso. Então tenta sempre pé leve, né? Aqui a gente tá vendo, ó, o consumo, agora ele não tá consumindo nada. Olha, ainda pegamos neblina ainda. Então é para dificultar o máximo possível a vida, pra gente saber que dá. Os carros com injeção eletrônica, eles têm um artifício que chama cutoff, que ele aproveita exatamente a questão sobre isso, sobre a inércia. Se o carro está andando, quem está tocando o motor é o próprio movimento do carro. Então o que ele faz? Ele desliga a injeção. É por isso que o consumo zera quando você tira o pé. É por isso que o consumo, ele não bebe uma gota, ele desliga praticamente a injeção. Aqui a gente tem finalmente a chuva acabando, saímos da nuvem. Então aproveite isso. E o acelerador também não é um binário, não é 880. Module ele devagar, porque assim a gente consegue fazer 23. E se eu quiser tirar um pouquinho o pé, ó, 24, 41 e até cortar de novo pelo cutoff. Então aqui a gente tem que manter bem o acelerador bem soltinho, o suficiente para o carro andar. Parece, pô, mas por que eu tô dirigindo? Por que eu tô dirigindo de maneira econômica? Pô, você não tem dinheiro para gastar em gasolina? Você tem um carro e tá reclamando de gasolina? É porque às vezes
situações de emergência em que você precisa ser o mais econômico possível. E no desespero é bom que você conheça técnicas para que você chegue mais longe. Além também janelas fechadas, se possível ar-condicionado desligado, mas a gente também está aqui em chuva e também precisa usar para desembaçar vidro e outras coisas mais também. Vai ficar quente aqui dentro. Então você não precisa deixar ele ligado o tempo todo, você deixa intermitente. Nesse momento está desligado, o vidro não está embaçado, não está quente aqui dentro, somente o eletroventilador está ligado. E assim a gente vai tocando. Olha como é que puxa, como é que a resistência da água vai impedindo que o carro se movimente. Pessoal, as médias que vocês vão ver nesse vídeo ainda não são as melhores possíveis que a gente consegue fazer nesse mesmo trecho em condições normais de clima, porque aqui, como está chovendo, a gente tem que usar o ar-condicionado para desembaçar vidro e tudo mais, e também a resistência da água no asfalto acaba fazendo com que a gente precise acelerar mais para manter o carro em movimento, o que não acontece numa situação de clima seco. Exatamente. E a gente aqui, nós não estamos também defendendo que todo mundo deva dirigir assim o tempo todo. A gente sabe que existem momentos que a gente está com pressa ou não está com paciência de ficar andando a 70, 80. A gente quer andar um pouco mais e aí tudo bem. A gente faz isso, a gente sabe que vocês também fazem. O que a gente quer provar aqui é que sim, é possível fazer médias muito acima até do que é divulgado pela própria montadora como a média do carro, porque aquilo ali leva em consideração um circuito misto, uma condição mais assim, normal de uso. Isso daqui não é uma condição normal, aqui a gente está aplicando uma técnica chamada hypermiling, que é um conjunto de medidas que a gente toma levando em consideração as estratégias da injeção eletrônica para economia de combustível, que na pilotagem, na tocada, a gente consegue extrair o máximo. E assim, a gente vive hoje tempos de gasolina a 5, 6 reais aí, dependendo dos estados. Então, lógico que se a gente puder economizar, é totalmente desejável isso. Claro que conhecer o percurso que vai fazer para poder ter a sua economia de combustível ajuda muito, né? Nesse caso aqui, como a gente acabou de passar, a gente está aproveitando uma descida e a descida é suficiente para tocar o carro. A gente está andando à frente sem precisar gastar uma gota de gasolina. Então, para que acelerar? A gente deixa o morro trabalhar para a gente. O morro, ele vai fazer o carro descer e ganhar velocidade. A gente saiu de 60 por hora a 90 sem precisar encostar no acelerador, e é assim que a nossa média vai subindo. E a gente acaba de passar na média rodoviária de 20 km por litro. Aqui, ó, se vocês conseguirem ver pelo vídeo, a gente já chegou no consumo médio de 20 km por litro, sem muito esforço, com um clima ruim. E tenha em mente também que essas médias, essas coisas, também, como o Renan falou, pelo consumo e pela economia, porque a gasolina está muito caro e não dá para ficar desperdiçando gasolina à toa. Então é legal que saiba alguma desses parâmetros. É muito bacana conhecer esse recurso que a Central tem nos oferecer, e como eu já falei, o cutoff, que é desliga a injeção para que você possa aproveitar o máximo possível do pedal. E também conhecer, de novo falando, aqui eu sei que tem um radar de 70 por hora, então não tem por que eu acelerar de novo. Eu já estou botando uma posição em que eu vou ter dois bônus. O primeiro, uma posição que eu vou usar menos freio, vou economizar também minhas pastilhas e vou também economizar minha gasolina, porque eu não vou acelerar. Porque sempre, lembre-se, se você acelera, você precisa parar. Então, se você gasta gasolina, você gasta pastilha. O que vai para frente tem que parar. E pneu também. E desgasta o carro, né? Você gasta mais combustível, você está forçando mais o motor. Então, exatamente, você está forçando todo o conjunto. Você está exigindo mais aderência de pneu, porque se você freou e precisa acelerar de novo, é o pneu que transfere isso para o solo. Então,
Isso tudo, a gente, além de economizar o combustível, a gente está poupando todo o conjunto do veículo. Poupa o conjunto em si, e por isso que a estrada, ela é muito menos prejudicial ao carro do que cidade, porque na estrada você tem tudo isso mais espalhado, então é muito mais confortável para o carro ficar nesse espaço. A gente costuma dizer que o carro ele é a massa do carro, o seu peso é uma grande bateria. Só que ao invés de armazenar energia elétrica, ele armazena energia cinética, que é a energia do movimento. Então, quando a gente acelera até 80 por hora, o motor transformou a energia presente no combustível nessa energia cinética. Se a gente aproveita ela para andar uma distância grande no embalo, a gente está otimizando o uso dessa energia. Se a gente freia, os freios nada mais são do que uma máquina de transformar essa energia do movimento em energia térmica, que não vai ser usada para nada. Ele simplesmente a pastilha prensa o disco e diminui a velocidade do carro, e essa energia é totalmente desperdiçada. O que a gente faz aqui é evitar, lógico, se precisar a gente vai frear, mas aqui a gente sabe, a gente conhece o percurso, a gente sabe onde tem os radares, então ao invés da gente saber que tem um radar ali na frente, a gente vai acelerando até em cima dele e meter o pé no freio, não, a gente tira o pé do acelerador antes, usando justamente a estratégia de cutoff da injeção, que para totalmente os bicos e não gasta nada, e a gente vai no embalo até lá, e depois a gente recupera a velocidade gradativamente, para justamente otimizar o uso do combustível e dos recursos do carro. E com isso a gente vai estendendo aí, e eu não sei se apareceu no vídeo, mas a autonomia que estava 100 no início do vídeo, dirigindo dessa forma, a gente chega a 170 de autonomia. E isso com o tanque logo ali. Sem colocar mais gasolina. Sem colocar mais gasolina, com a mesma gasolina. A nossa autonomia. Porque o carro entendeu que a gente está dirigindo de maneira mais econômica. E o consumo médio subiu para 21. Então a gente vê que é possível, tá? É só saber como agir, como pisar. E é exatamente também de novo o que o Renan falou. Se você vai acelerar, se você vai frear ali na frente, para que você vai acelerar? Você está desperdiçando energia. A diferença é que não é energia elétrica, é energia cinética. Você está fazendo uma transferência de energia cinética para térmica. Você não vai usar o calor dos discos para nada, então a única energia que você precisa para o carro continuar em movimento é justamente a cinética. Então não desperdice ela. E lembrando que o que vai gerar sua energia cinética é também a gasolina. Então, não desperdiçando a cinética, você não desperdiça a gasolina. E é isso aí. E assim a gente chega no final do percurso de teste, fazendo 21 km por litro, nesse carro que vocês ainda vão conhecer também no canal. E vamos trazer outros carros, vamos botar outros carros aqui nessa pista, para que vocês vejam isso se aplicando em outros. Aqui a gente está falando de um turbo, depois vamos trazer um aspirado, depois vamos trazer um carburado, depois vamos trazer um V6, que é um V6 aspirado. Tá certo que tá ainda assim aspirado, mas o consumo de combustível é bem maior. E esse V6, a título de curiosidade, é um 3.0 com câmbio automático e blindado. É um carro de quase 2 toneladas. Vocês vão ver que, lógico, não vai fazer a mesma média desse carro aqui. Mas ainda assim a gente consegue fazer uma média melhor do que muitas pessoas fazem em carros leves e comuns por aí. Justamente com essas estratégias da condução do veículo. É isso aí. E com isso vocês acompanhem os próximos vídeos para vocês verem as novidades. Se vocês puderem, dá like no vídeo, curte, se inscreva, que ajuda pra caramba a gente, e mande para as pessoas que você acha que não economiza muito bem gasolina, porque a gente tá precisando aí de uma economia de gasolina, porque o bolso agradece também, viu? Para complementar, antes que acabe, a gente estamos voltando pelo mesmo lugar que viemos, e a média tá dando
20 km por litro. Pra mostrar aí que não foi porque a gente pegou descida nem nada disso, média ida e volta, ou seja, o que a gente desceu a gente subiu de novo, então é a média real mesmo nesse percurso. Isso aí. E agora, voltando pro mesmo ponto que a gente saiu.